Oi, gente, bem-vindo ao Fuxico Histórico, aqui é a Profê, e hoje a gente vai falar dos eventos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, antes lá das trincheiras serem cavadas, dos soldados irem, deixarem suas famílias, né, a Europa vivia um momento de relativa paz, tá? Só que algumas coisas aconteceram, iam acontecendo durante um período, que eu vou falar deles aqui, desse período para vocês, foram desenrolando aí algumas coisas que deixaram o clima bem tenso para chegar até onde chegou, que foi o estopim que levou à Primeira Guerra. Bom, gente, lá no fim do século XIX, começou um período chamado de Belle Époque, que foi um período de relativa paz. Aparentemente, estava tudo bem. Esse período começou em 1871, com o fim da Guerra Franco-Prussiana, e foi terminar lá com o início da Primeira Guerra Mundial. Então, foram aí 40 e tantos anos de uma certa tensão, né, que foi sendo construída pelas nações, e não é tudo tão bonito assim. É que na Belle Époque as pessoas comuns viviam com o florescimento da ciência, viviam com o florescimento da cultura, o florescimento da tecnologia, o boom da segunda revolução industrial. Então, as grandes invenções como o telégrafo, como o cinema, o automóvel. Então, assim, estava tudo, a vida social estava mudando, né? A forma das pessoas se comportarem estava mudando. Gente, nesse período da segunda revolução industrial, era necessário que duas coisas fossem feitas: que tivesse matéria-prima barata e que tivesse um mercado de consumidores, que esse mercado estivesse sempre girando, senão não faria sentido. E a Grã-Bretanha e a França acabavam ali dominando grandes territórios na Ásia, na África, então isso acabou deixando um pouquinho tensa a situação, porque a Alemanha só se unificou em 1871, depois da Guerra Franco-Prussiana, onde a Prússia se juntou ao Império Alemão, né? Se declarou Império Alemão. Então, ali foi que a Alemanha começou uma corrida de industrialização e acabou se sentindo prejudicada, né, pela divisão ali dos territórios com as outras nações. E para garantir uma proteção, né, para as nações se garantirem, acabaram fazendo alianças. Para quê? Para se proteger caso tivesse alguma coisa acontecendo ali. Porque, gente, embora o período fosse de relativa paz, estava acontecendo muita coisa ali, politicamente falando, economicamente falando. Então, o negócio estava feio, é que ninguém sabia, né? A população comum não tinha ideia do que estava acontecendo. Daí eles dividiram a Europa em dois blocos, onde foi dividido a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, tá? E a Tríplice Entente, que foi Grã-Bretanha, França e Rússia, o Império Russo, né, na época. E isso, gente, acontecia se estourasse alguma coisa, se desse algum conflito, algum problema, ia virar um efeito dominó, né? Porque se um entrasse, quem estava ali na aliança acabava sendo prejudicado também, né? Então, porque ia ter que entrar e dançar junto. E devido às divisões territorialistas, alguns governos começaram a trabalhar a população psicologicamente, e estava tudo muito, um sentimento nacionalista muito grande, porque ninguém queria perder o seu território, né? Isso é natural. E como a guerra estava aí eminente, os governos sabiam disso, né? Tinha que prestar um pouquinho mais de atenção. E o foco dessa atenção era o revanchismo francês, porque tinha perdido a guerra franco-prussiana, então tinha que amaciar esse ego aí. Tinha também o pan-eslavismo, que era liderado pela Rússia, onde a Rússia propunha
juntar todos os povos de origem eslava e formar um só, um grande conglomerado. E a Sérvia, gente, que também era um povo eslavo, eles não queriam. Eles queriam fazer a Grande Sérvia, né, ali na região dos Balcãs. Então, isso aí já começou a deixar o negócio meio tenso. Eles não queriam se unir os outros povos eslavos. E o pan-germanismo, que era liderado pela Alemanha, que queria a união dos povos germânicos. Então, veja só a movimentação, né? Quanta briga, quanta discussão para ver quem que ficava maior, né? E aqui, gente, nesse período de 40 anos, houve uma corrida também armamentista para ver quem que fabricava mais navios de guerra, principalmente a Alemanha e a Inglaterra começaram essa competição aí, porque fabricava mais armas, então tudo que um fazia era entendido como provocação para o outro, então assim o clima estava bem tenso. Gente, a região dos Balcãs era um barril de pólvora, né? E o Império Austro-Húngaro acabou anexando ao seu território a Bósnia, né? E era um território, a Bósnia era um território que a Sérvia queria. Então, numa das visitas a Sarajevo, o arquiduque Franz Ferdinand e sua esposa foram assassinados por um ultranacionalista sérvio, o Gravilo Principi, é o nome dele. Eu acho que é assim que fala. Então, ele assassinou os dois e o que aconteceu? O Império Austro-Húngaro entendeu que era culpa da Sérvia. E aí foi o estopim para a guerra. E aí começou, a partir daqui, os movimentos serem feitos, né? A Rússia convocou as tropas para defender a Sérvia. A Alemanha declarou guerra à Rússia e à França. A Grã-Bretanha já entrou para defender a Bélgica e a França. E aí começa a engrenagem da Primeira Guerra Mundial a ser movimentada. E aí, gostaram dessa introdução? No próximo vídeo eu vou falar sobre a guerra, o horror que foi vivido por aqueles soldados, pelas nações, e depois, num outro vídeo, o pós-guerra. Até lá, curte, comenta, segue o canal, segue a página aqui no Instagram e até a próxima!